Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Mari e eu estou muito feliz por mais uma aula da nossa EBD online. Então, sejam muito bem-vindos. Antes de nós começarmos, vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por mais este dia, por mais esta oportunidade de aprendermos a Tua Palavra. Que o Senhor venha abençoar a nossa aula, que o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos aprender a Tua Palavra. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Crianças, lembrando a vocês que nessa revista nós estamos aprendendo a não ter medo. E na aula passada, o tio Jefferson contou para vocês a história de Jeremias, quando Jeremias foi lá falar ao rei que era para ele se entregar para os babilônicos que estavam vindo atacar a cidade. Só que aquele povo lá, os conselheiros do rei, ficaram muito bravos, falando que Jeremias estava desmotivando o povo, né? E então deram um conselho para que o rei jogasse Jeremias dentro de um poço. E vocês lembram que Deus ele usou algumas pessoas para ajudar Jeremias a sair daquele poço. Como o nosso Deus é bom, né? Como Deus ele é maravilhoso, ele cuida de nós o tempo todo. E na aula de hoje, nós vamos aprender a não ter medo do milagre. Mas antes de ir para a nossa história, eu quero louvar com vocês. Vamos lá? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Nessa aula de hoje, vamos ler o nosso versículo para memorizar. Pega a sua Bíblia e abre ela no livro de Salmos 23 e o verso 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos mais uma vez? Salmos 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus, o Senhor ele cuida de nós. Ele está sempre nos ajudando, né? Mesmo em momentos difíceis. E nós temos que ter fé, temos que acreditar que o Senhor ele é o nosso pastor. É Ele quem nos guarda, é Ele quem nos cuida com muito amor. E na aula de hoje se encontra lá em Reis, 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 16. Crianças, a nossa aula de hoje vai contar que há muito tempo atrás, um profeta chamado Eliseu tinha um ajudante e esse ajudante dele era casado. Ele e a sua esposa tinham 2 filhos. Só que passado o tempo, crianças, esse ajudante do profeta Eliseu veio a falecer, ou seja, ele morreu. E sabe o que aconteceu? Quando ele morreu, ele deixou algumas dívidas. E antigamente tinha alguns credores, né? Alguns cobradores que iam até a porta da pessoa quando ela devia, quando ela precisava pagar alguma dívida. E eles cobravam essas pessoas. E aconteceu, crianças, que quando este moço morreu, ele deixou a sua esposa e 2 filhos pequenos e muitas dívidas. E sabe, esses credores foram lá na casa desta viúva. Chegaram lá, bateram na porta dela e falaram assim: Ei, dona, o seu marido que acabou de falecer, ele tinha algumas dívidas conosco e nós viemos aqui para cobrar esta dívida. Caso a senhora não pague essa dívida, nós vamos levar os seus 2 filhos como escravo. Já pensou, criança?
aquela viúva, a Bíblia nos conta que ela não tinha nada na sua casa, nada. E ela ficou muito desesperada e ela foi diretamente falar com o profeta Eliseu. Quando chegou diante do profeta Eliseu, ela falou assim: olha, profeta, o meu marido era um dos seus ajudantes e você sabe que ele era muito obediente a Deus. Ele era um homem que temia Deus. Então, profeta, eu estou precisando da sua ajuda. Ele ficou devendo algumas dívidas e os credores, os cobradores, estão querendo levar meus 2 filhos como escravo para pagar esta dívida. E então, o profeta Eliseu perguntou assim para ela: mas vamos lá, vamos pensar. O que a senhora tem na sua casa? O que nós podemos fazer? E ela disse assim: olha, profeta, eu não tenho muita coisa. Na minha casa, eu tenho apenas um pouquinho de azeite em uma vasilha. E sabe o que o profeta disse para aquela mulher? Falou assim: então tudo bem, nós vamos usar esse pouquinho de azeite que você tem. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar com os seus vizinhos muitas vasilhas mesmo, de todos os tamanhos que você conseguir. Você vai pegar essas vasilhas e vai pegar os seus 2 filhos e vai entrar com ele no seu quarto e vai orar. E assim ela fez. Saiu na casa dos seus vizinhos e pegou várias vasilhas de todos os tamanhos e de todos os jeitos. Quando ela chegou na sua casa, ela chamou os seus filhos e foi orar. E então, ela orou com os seus filhos. Eu acredito, a Bíblia não está escrito isso, né, crianças? Mas eu acho que ela deve ter orado assim: Papai do céu, eu confio no teu nome e creio que o Senhor é o meu pastor e que nada me faltará. Por isso, Papai do céu, eu te peço, nos ajude, assim como o teu filho disse, assim como o profeta Eliseu nos ensinou, nos ajude, que um milagre venha acontecer na nossa vida. E então, crianças, quando ela pegou aquela vasilha com aquele pouquinho de azeite, ela começou a derramar sobre as outras vasilhas e o azeite começou a cair naquelas vasilhas e o azeite começou a multiplicar. E ela dizia aos seus filhos: traga as vasilhas porque o azeite está multiplicando. E toda vez que ela virava aquela vasilha de azeite, enchia outra vasilha e outra vasilha e outra vasilha. E foram tantas, até que chegou um momento que ela falou assim: ei, crianças, me traga mais uma, ainda tem mais azeite aqui para derramar. Só que um dos seus filhos falou assim: mamãe, não temos mais, já enchemos todas as vasilhas. Graças a Deus. E aí ela foi até o profeta Eliseu e contou o milagre que tinha acontecido. E sabe o que o profeta disse a ela? Falou assim: muito bem, mulher, agora sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse azeite que você encheu e vai vender, vai pagar a sua dívida e você vai viver com o que sobrar. Olha, crianças, como Deus é bom. Aquela mulher, ela sentiu medo de perder os seus filhos, só que ela não deixou que o medo dominasse ela e impedisse de que ela corresse atrás de uma ajuda, e não deixou que o medo impedisse ela de contar o que estava acontecendo. Ela correu atrás de alguém que ela confiava, de alguém que podia ajudá-la. E é isso que nós devemos fazer, crianças. Não devemos deixar que o medo nos domine. Por mais que a situação seja difícil, nós não devemos ter medo, porque como diz a palavra do Senhor, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então, crianças, lembre-se, quando vocês sentirem medo, lembre-se desta mulher, da viúva, que tinha só um pouquinho de azeite.
não tinha como pagar as suas dívidas e creu no milagre, creu que Deus era o pastor dela e que nada ia faltar a ela. Amém, crianças? Essa foi a nossa história de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus. Antes da gente encerrar, vamos orar, agradecer ao Papai do Céu. Querido Papai do Céu, muito obrigado por esta aula. Que possamos aprender que o Senhor pode todas as coisas e que nada irá nos faltar, porque o Senhor nos ama e o Senhor está conosco em todo o tempo. Nos ajude a enfrentar o nosso medo, a enfrentar as situações difíceis. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Fiquem com Deus. Um beijo e até o próximo domingo. Tchau!